Eu não lembro o ano ao certo, mas eu acredito que já tá chegando aí nos 10 anos. E eu tava acompanhando, era um festival de música. Eu acredito que era o Rock in Rio mesmo, e se eu não me engano foi uma apresentação no Brasil. E eu não gostava de metal, eu não gostava de músicas muito pesadas. Só que aquela apresentação em específico me chamou tanto a atenção, fez eu gostar tanto daquilo. Eu vi aquele baterista tocar de cabeça para baixo. Aquela parte do palco onde o baterista estava tocando, ela foi levantando ali para meio que uma mola, e depois ela meio que virou de cabeça para baixo, e ele tava com uma máscara muito foda. Ele tinha uma presença muito foda, e eu pensei, porra, por mais que não seja o estilo de música que eu curta, não é a coisa que eu mais gosto de acompanhar, que coisa sensacional. Depois disso eu tinha alguns amigos já que gostavam bastante de metal e que acompanhavam o Slipknot, que era essa banda que eu estava acompanhando nesse festival, e eu comecei a gostar do nada por aquela apresentação, por conta daquilo que eu vi aquele baterista fazer. Eu comecei a gostar da banda e daí pra frente eu comecei a acompanhar eles. Então podem perceber que não faz muito tempo, não é uma coisa que eu acompanhe o Slipknot desde o início. Então com isso o Joey teve um papel bem importante, ele me influenciou bastante a começar a acompanhar o metal, o nu metal e todas essas vertentes aí, né? E perder ele dessa forma que a gente perdeu, eu não sei se eu fico triste ou se eu fico feliz de eu poder ter vivido numa época que ele viveu, sendo considerado um dos maiores bateristas de todos os tempos. E tem certo ponto aí que deixa a gente um pouco mais aliviado também de que a morte dele foi tranquila, segundo os familiares falaram, foi enquanto ele estava dormindo, né? Então tem esses pontos que te deixam um pouco felizes, sabe? Tipo, nossa, eu sou super privilegiado de ter vivido na mesma época que ele e ver o que ele fazia em cima do palco, mas ao mesmo tempo é uma tristeza de realmente perder um dos maiores nomes, para mim, né, o maior nome da bateria de todos os tempos. Mas sem enrolação, hoje eu vou falar para vocês um pouco da história que eu conheço do Joey Jordison. Joey Jordison nasceu em Iowa, nos Estados Unidos, em 26 de abril de 1975. Seus pais eram Steve e Jack e ele tinha duas irmãs. E desde sempre ele teve contato com a música, o que influenciou ele aí na carreira futura. Segundo ele, os seus pais sempre foram mais ligados à rádio e não à TV. E antes de receber a sua primeira bateria aos 8 anos de idade, ele tocava guitarra. Os pais dele se separaram quando ele ainda era bem novo e tanto ele quanto as irmãs ficaram com a mãe. Nessa época aí, ele já formou a primeira banda dele, a Mold Fiddles, na qual aí ele já era baterista. Essa banda foi fundamental na carreira dele, já que foi por meio dela que ele conheceu o Jim e o Shawn, que futuramente fariam parte da Slipknot junto com ele. O primeiro emprego dele foi em uma loja musical, a Musicland, porém logo em seguida ele saiu dessa loja para entrar em outro trampo que foi recomendado por um amigo dele, onde ele tinha mais liberdade de horários e deixava ele livre nos finais de semana. E ainda nesse período rolava aí o som com a Mold Fiddles. Porém, em 1995, a banda se separou porque o thrash metal estava caindo no gosto do público lá dos Estados Unidos e o death metal estava começando a fazer sucesso. Nisso, ele participou por um tempo como guitarrista da banda The Rejects e, em paralelo, fazia parte também de um projeto junto com Paul Gray, que, para quem conhece, seria outro futuro integrante aí do Slipknot, que aqui, vale ressaltar, eles já estavam em desenvolvimento, a banda já estava sendo formada aos poucos. Só que aqui a gente não vai focar na banda, porque a estrela desse vídeo é o Joey. Durante a permanência do Joey na Slipknot, na banda, ele marcou história, ele fez história. A energia que ele tinha em cima do palco era incrível. Eu nunca vi um baterista que tenha a mesma energia que o Joey tinha, a mesma presença que ele tinha. Ele subia em cima do palco. É muito raro tu ver uma banda em que o baterista rouba a cena, que o baterista é tão querido quanto o vocalista, por exemplo. Geralmente a gente vê as pessoas gostando e venerando muito o vocalista e esquecendo do resto da banda, né? Apesar disso não se aplicar muito no Slipknot ao todo, né, com todos os integrantes, porque todos são bem queridos pelos fãs, com o Joey é diferente, com o Joey era diferente porque
ele era muito notado. O que ele fazia na bateria era impossível tu não perder tempo enquanto tu tá vendo um clipe, enquanto tu tá vendo um show, olhando fixamente para o que ele conseguia fazer ali em cima do palco e nos clipes e em tudo mais que ele aparecia. Porém, para a tristeza dos fãs, em 2013 a banda anunciou a saída do Joey, o que seria bem conturbada, já que o mesmo afirmou que nem tinha sido avisado sobre isso e estava tão surpreso quanto os fãs. E por anos ficou todo um mistério aí do real motivo da saída dele, até que em 2016 ele falou sobre um problema de saúde e que foi por isso que saiu da grandiosa banda de metal Slipknot. Só que vale ressaltar que durante toda essa permanência ele tinha projetos paralelos também. Lembra da The Rejects que eu citei agora há pouco? Ele reviveu essa banda lá em 2002, rebatizando de Murder Dolls. E com o Jordison na guitarra, fizeram diversos shows e turnês, além de lançar alguns álbuns em EPs. E novamente se separaram em 2013. Encerrado esse projeto, começa a Scar the Martyr, que foi até 2016, depois veio a Vimic, depois a Sinsanium e vários outros projetos que ele participou por breves períodos. Joey foi considerado o melhor baterista do mundo entre os anos de 85 e 2010. Sim, todos os 25 anos. Em 2010, 6.500 bateristas ao redor do mundo votaram nele também como sendo o melhor baterista de metal daquele ano, e em 2013 foi nomeado o melhor baterista do metal pela Loudwire. Ao todo, de projetos que o Joey participou, ele lançou 34 álbuns, né, em todas as bandas que ele tocou e que ele teve participação no projeto. Participou de 11 filmes como ele mesmo, até que ontem, dia 27 de julho de 2021, infelizmente ele faleceu durante a noite. Nesse momento que eu tô gravando esse vídeo não tem mais detalhes da morte dele, do que aconteceu, qual foi o motivo, qual foi a causa, mas eu acho que isso não importa tanto. Eu acho que o que importa, o que afeta a gente é que realmente perdemos não só da bateria, eu diria, eu acho que um dos maiores nomes da música. Como eu falei, foi o que fez eu começar a gostar de Slipknot, foi o que fez eu começar a gostar de metal, né, de nu metal, e eu nunca vou esquecer essa apresentação que eu vi dele. Como eu falei, eu fico muito feliz de eu ter o prazer de viver na mesma época que ele, poder ver os shows dele ao vivo, apesar de nunca poder ter ido num show. Sempre acompanhei os shows do Slipknot desde esse momento que eu tive contato com eles em todos os festivais, tenho quase todos os CDs deles. Enfim, é uma tristeza e, como eu falei, ao mesmo tempo uma alegria. E é isso. Se existe um céu, se existe uma coisa após a morte, espero que Joey Jordison esteja descansando em paz, porque o cara foi foda. Muito obrigado para ti que assistiu esse vídeo até aqui. Beijo do gordo, até a próxima e tchau.